Diz assim no Salmo capítulo 8, versículo 1. Depois, quem tiver a letra salva aí no celular, me fale que eu vou falar ainda no culto essa canção. Diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo que puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Jesus, Filho de Deus, Espírito Santo do Senhor, nós oramos agora em teu nome, para que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Pai, que os nossos pensamentos agora fiquem cativos, ó Pai querido, à obediência de Cristo, e que possamos somente ouvir a tua voz e sermos guiados por ela por todos os dias da nossa vida. Amém e amém. Então, irmãos, satisfação é ter a Cristo. E Davi começa esse salmo dizendo: Senhor, Senhor nosso. Só pode dizer isso aquele que tem relacionamento com Deus. Não existe alguém que chame Jesus de Senhor que não tenha um relacionamento com Ele. Porque para conhecer o senhorio de Cristo, Ele vai falar assim que nós seremos os seus amigos se nós fizermos o que Ele nos manda. Para reconhecer o senhorio de alguém, nós precisamos entender que Ele fala, nós ouvimos e obedecemos a sua mensagem. E nós estamos aqui diante de um texto que quem escreveu foi Davi. E Davi, nós conhecemos a sua história, né? Por muitos anos, desde a infância, nós conhecemos a história de Davi. É um dos principais personagens da Bíblia. E Davi, quando era um garoto, uma criança, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele vai dizer assim para Saul, que um dia veio um lobo, e ele lutou contra esse lobo, e venceu. Um dia veio um leão feroz, ele lutou contra esse leão, e venceu. Isso tudo, quando ele estava prestes a lutar com aquele que toda uma nação temia, a nação de Israel temia, que era Golias. E daí ele diz assim: olha, quem me ajudou, quem me fez vencer a luta, foi Deus, foi o meu Senhor. Quem me deu força para vencer um lobo ou um leão selvagem, feroz, foi Deus. E quem vai me livrar das mãos desse filisteu, vai ser Deus. Davi, na sua juventude, ele tinha plena satisfação em Deus. Você vai ver isso, é tanto verdade que nós acabamos de declarar outro salmo de Davi, que é o Salmo 23, e você vai ver alguém satisfeito com o cuidado de Deus sobre a vida dele. Vai falar: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Você vai ver esse Davi tendo um contentamento num Deus que o guiava de tal forma que ele não tinha falta de nada. E ele ainda fala mais assim: olha, ainda que eu me desvie, né? Porque ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi era um homem que tinha contentamento e satisfação em Deus. Ele termina o salmo dizendo assim: olha, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, e meu cálice
faz transbordar. E diz: e habitarei na casa do Senhor por toda a vida, por longos dias. Era um homem que tinha satisfação. Então ele tinha satisfação porque ele tinha um Deus que ele podia contemplar e declarar a sua grandeza, e tinha a resposta de Deus. Você vai ser satisfeito em Deus, você vai ser satisfeito em Jesus, quando você começar a declarar quem Ele é e ter a resposta dele na sua vida. Mas não vai ser de uma hora para outra. Quando dizem que quando as coisas estão difíceis é mais fácil das pessoas clamarem a Deus. Davi não clamou quando as coisas estavam difíceis. Ele clamou quando ninguém estava vendo. Ele buscou quando ninguém o via. Ele já buscava a presença de Deus. Quando ele estava tranquilo com as ovelhas, buscava a presença de Deus. Quando veio o lobo, ele estava na presença de Deus. Quando Golias atacou ali com todos os filisteus, Israel, Davi já andava com Deus. E você vai ver uma diferença muito grande em quem anda com Deus e quem não anda com Deus. Você vai ver lá no fronte de batalha, Saul. A palavra do Senhor diz que do ombro para cima ninguém era mais alto que Saul. Que Saul era um homem forte, que ele era um excelente guerreiro. E ele estava no campo de batalha, temendo o seu inimigo. Você vai ver um exército que era de homens valentes, tremendo de medo. Porque eles tinham satisfação no que eles podiam produzir, na força em que eles tinham. Olha o tamanho do nosso exército, olha como nós somos vencedores. Mas quando veio um inimigo que era maior do que ele, um adversário que era maior do que eles sucumbiram. Veio um garoto que não aguentava colocar nem sequer a armadura de Saul, segurar a lança ou a espada. Era aquele que deveria temer. E ele falou: eu vou lutar com ele. E todos diziam: você vai morrer. E ele disse: eu vou lutar com ele. Davi, essa pessoa que tinha satisfação em Deus. Você vai ver a diferença entre aquele que anda com Deus e aquele que não anda com Deus. Quem não anda com Deus teme todos os momentos da sua vida, porque não consegue reconhecer que maior é aquele que está conosco do que aquele que se opõe contra nós. Um dia Eliseu viveu uma situação como essa com seu servo Geazi. E daí veio todo o inimigo contra ele da Síria, o exército da Síria contra ele, e ele já sabia que o livramento viria do Senhor. Geazi, seu servo, não. E daí Eliseu falou assim: olha, mais são os que estão conosco do que o exército do nosso inimigo. E daí ele fez uma oração para que os olhos de Geazi fossem abertos e ele pudesse ver e falar: mais são os que estão conosco. Aqueles que têm satisfação em Cristo sabe quem está com ele e não teme mal algum, porque o Senhor nosso Deus está com ele. O que te faz temer no dia de hoje? O que te faz temer? Tenha satisfação em Deus. Tenha satisfação em Deus. Porque você vai ver que aquilo que te faz temer é tão pequeno diante do teu Deus que é poderoso. E Davi diz: o Senhor, capítulo 9. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Hoje nós cantamos alguns louvores aqui, e um deles foi: grande é o Senhor e muito digno de louvor, queremos o teu nome engrandecer. Você consegue entender o quão importante é ter satisfação em Deus e adorá-lo? A maior arma que Davi tinha em sua vida era uma vida com Deus em adoração. A maior arma que eu e você vamos ter com Deus vai ser a nossa vida de adoração e intimidade com Ele. E quando nós ministramos aqui, as canções estão escritas lá, e nós lemos a canção, mas não é somente para seguirmos a canção, é para que nós vejamos a verdade que está nos louvores e transmitamos ela como nossa verdade.
Você conseguiu acordar hoje e falar, grande é o Senhor? Você conseguiu acordar hoje e falar assim, glória a Deus, que dia maravilhoso? Você conseguiu fazer isso? Hoje eu acordei, era 4 horas da manhã. E pude ver a glória do meu Deus. E pude perceber que Ele está conosco todos os dias. Irmãos, chegou a hora de percebermos que a glória de Deus ela é manifesta em nossas vidas, não somente quando viemos à igreja, não somente quando estamos reunidos com alguns irmãos. A glória de Deus é manifesta nas nossas vidas, sabe quando? Quando ninguém nos vê. A palavra do Senhor vai dizer que Davi foi chamado, Deus o tirou do meio das malhadas, no meio das ovelhas, para ser um rei. Deus está querendo te chamar para governar, ter posição de governo na presença dEle, ser uma pessoa que tem autoridade no nome de Jesus, porque é isso que Ele diz para nós lá no livro de Marcos, no capítulo 16. Ele diz que no nome dEle nós avançaríamos, falaremos novas línguas, diz a palavra do Senhor. Deixa aqui, senão eu vou falar errado o versículo, eu vou ler. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Quem tem satisfação em Cristo e quem crer no Senhor Jesus vai andar dessa forma. Vai poder ter uma posição de governo no nome do Senhor Jesus. Para quando ver alguém enfermo falar assim, parece que a enfermidade é difícil, mas no nome de Jesus você pode ficar curado. E há poder no nome de Jesus. Quando eu e você, que temos satisfação nele, cremos no nome dele, confessamos como Senhor e ministramos o seu nome, tudo pode acontecer. Porque a palavra do Senhor diz assim, que tudo é possível ao que crer. Davi, ele acordava e declarava o nome do Senhor. Ele ia dormir e declarava o nome do Senhor. Engrandecia o nome de Deus. No versículo 2, vai dizer assim: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que buscava vingança. Davi, ainda jovem, ele foi chamado. Davi, ainda jovem, ele guerreou contra um exército e venceu. Deus aqui, Ele está nos falando sobre o quão pequeno nós somos. E talvez sem estrutura, como as crianças. Mas Ele faz de nós uma fortaleza. O homem é pequeno diante de diversas situações. Quantos problemas talvez nós já passamos, você já passou e falou, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E daí você se deparou com Deus que tudo pode, na sua atitude de pequeno, e viu Deus responder. Porque foi isso que eu fiz. Eu já contei isso aqui várias vezes, faz parte da minha vida e isso não vai mudar. Que é, chegou o dia em que eu só tinha o dinheiro para pagar o aluguel do mês. E foi essa a minha oração, dizendo, Senhor, eu tenho dinheiro para pagar o aluguel hoje. Amanhã, o mês que vem, eu não sei o que fazer. Eu não sei de onde tirar recursos o suficiente para pagar o aluguel e sustentar a minha casa junto com a Elisa. E como os irmãos já sabem, uma empresa entrou em contato comigo, uma empresa que eu não enviei o currículo, uma empresa que eu não sabia, de uma cidade, que é Limeira lá, né? Acho que era, quem foi? Americana, né? De Americana, ligou para mim e falou, Cristianos, vem fazer uma entrevista aqui. Cheguei lá, tinha bastante gente para fazer entrevista, a Elisa viu, eram 5 vagas. E uma daquelas estava reservado para mim. E como eu disse,
Ele ia pagar o aluguel e não ia ter como pagar do mês seguinte. A empresa falou assim: Cristiano, você só começa a trabalhar em novembro. Era junho e julho quando eu fui fazer as etapas de entrevista. Mas, a partir do momento que você assinar o contrato agora, a gente já vai fazer o contrato e você já vai começar a receber o seu salário. Então, Deus me sustentou sem eu ter que ir trabalhar naquele momento. Ele garantiu uma vaga. Porque quando eu era pequeno e não sabia o que fazer, eu corri para os braços daquele que sabe o que fazer. Um bebê, como diz aqui, é dos lábios das crianças e do recém-nascido, firmaste o teu nome como fortaleza. As crianças aí, ó, os bebezinhos, tudo que eles fazem é pedindo para os pais. Está com fome, chora, quem atende são os pais. Precisa ser trocado, ela não se troca sozinha, quem troca é os pais. Precisa estar com sede, quem dá água é os pais. Ela dá sinais, mas quem realiza as coisas são os pais. Nós, quando não tínhamos estrutura em Cristo Jesus, não sabíamos decidir as coisas em Cristo Jesus, quando nós dávamos os sinais das nossas necessidades para Ele, Ele respondia com a sua presença. Quando nós dávamos sinais de que necessitávamos mais dEle, Ele nos responde com a sua presença. Quando você dá sinais de que só Ele pode garantir o seu futuro, Ele vai te responder com a sua presença. E isso vai lhe bastar, porque a presença dEle vai te sustentar. A presença dEle sempre vai ser suficiente para a minha e para a sua vida. Então saiba que às vezes ser desestruturado, sem experiência, é um momento oportuno para dizer: eu dependo de Ti, Senhor. Me sustenta com a Tua destra poderosa. E Davi, como nós sabemos, jovenzinho, sem estrutura ao olhar do mundo, sem estrutura para as pessoas que estavam vendo ele ali no fronte de batalha, e sem estrutura diante do seu inimigo, ele fez algo que fez ele vencer Golias, que foi: Golias falou assim: você vem contra mim com paus e pedras? Sou eu algum cachorro? E ele disse assim: não, eu não vou com paus e pedras, eu vou contra ti no nome do Senhor. E naquele momento, Davi derrotou Golias. Atirar a pedra, acertar a testa dele, foi mera formalidade, porque o Senhor já tinha entrado em ação. Irmãos, não é o recurso que você tem na mão, é quem vai à frente daquilo que você está planejando fazer. É quem vai à frente para lutar as suas guerras. Deus, Ele luta as nossas batalhas quando nós o convidamos para participar. Sofremos nas batalhas porque queremos. Saul sofreu na batalha. Por 40 dias via uma pessoa, um gigante, debochando dele. Manda o seu guerreiro, cadê seus valentes? Cadê aquele que vai se levantar para derrotar o povo filisteu? Porque não buscava a face do Senhor. Você vai ver no futuro dizendo assim: e Davi consultou o Senhor, e Davi consultou o Senhor, e Davi buscou a Deus, e Davi ia lutar contra o inimigo e perguntava: Senhor, eu posso ir para a batalha? E Deus respondia: pode ir que eu vou dar a vitória em tuas mãos. Davi perguntava de novo: posso ir? Ele falava: não, não é para ir para a batalha. E ele não ia. Uma pessoa que tem satisfação em Deus é socorrida no meio das batalhas. Uma pessoa que tem satisfação em Deus ouve a voz de Deus e jamais é frustrado. Versículo 3 diz: quando contemplo os céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: quem é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Davi, ele fez uma coisa que provavelmente todos nós já fizemos. Quantos de nós não olhamos para o céu à noite e não ficamos contemplando a grandeza de Deus? Eu, desde o ano passado, comecei a olhar mais para o céu.
né? Hoje até sei onde estão as posições de alguns planetas, quando eu olho, né? Os que são visíveis a olho nu. E quando nós olhamos, é tão pequenininho aos nossos olhos, só que é gigante em massa, né? Se chegássemos perto, nós seremos os pequenininhos diante deles. E Davi, olhando para todo o universo ali no céu noturno, ele diz: e quem somos nós diante de todas essas grandezas e maravilhas que o Senhor tem feito? Para que o Senhor te preocupes. E outra vez você vai dizer assim: para que o Senhor te preocupes e o visites. Quem somos nós no meio de um vasto universo que o Senhor declarou com a sua palavra que cada coisa fosse construída, cada coisa Deus declarava com a sua palavra, haja, e começava a existir. E quem sou eu, um homem tão pequeno, para que o Senhor o visites? Irmãos, olha para as maravilhas de Deus, olha para esse sol maravilhoso que está lá fora. Quem somos nós diante de um Deus que tudo criou? Mas Deus, mesmo assim, com toda essa grandeza, com toda estrela, sol, planetas, universo, Ele se importa com você. Ele se importa comigo. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que deseja se relacionar. Ele é um Deus que olhou para o homem e o fez ali no jardim e entregou ali algumas ordenanças para ele e vinha todos os dias conversar com Adão. Um Deus que fez todas as coisas deseja se relacionar. E todos os dias, irmãos, você pode acreditar, Deus está esperando você falar com Ele. Todos os dias você pode acreditar. E talvez Ele esteja: será que é hoje que meu filho vai falar comigo? Será que é hoje que aquele que levantou a mão e me confessou como o único e suficiente Salvador vai falar comigo e se relacionar? Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim, que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Davi, ele vivia a porção da presença de Deus, vivia uma visitação da presença de Deus. Ele experimentava pouco. Agora eu e você podemos experimentar a presença de Deus em nossas vidas. E Deus continua vindo na viração do dia, no findar da tarde. Deus continua vindo no amanhecer. Deus continua vindo agora. Ele está aqui presente, querendo ouvir você. Quem é o filho do homem para que o visite, para que com ele te importes, que dele se lembre, Senhor? E o Senhor vai falar assim, o Davi continua falando: tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Em algumas outras versões vai estar escrito: tu fizeste um pouco menor que os anjos. Em outras vai estar escrito: menor que Deus. E o coroaste de glória e de honra. Deus se importou conosco de tal forma que Ele nos encontrou. A palavra do Senhor vai dizer que Ele nos fez um pouco menor do que os anjos. E essa palavra aqui, lá no livro de Hebreus agora, por favor, vocês abram lá. Nós vamos encontrar mais uma pessoa. Capítulo 2. Vai dizer assim a partir do versículo 5: não foi a anjos que Ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra, e tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, que Ele, que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Deus nos fez um pouco menor do que os anjos.
porque nós somos homens, somos humanos, um pouco menor do que a Ele. E daí, para que eu e você pudéssemos viver todas as bênçãos de Deus, o próprio Deus, Jesus, o Filho de Deus, se fez menor do que os anjos. Ele nasceu da Virgem, ele cresceu, viveu o seu pleno poder, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus, viveu o seu pleno poder, só que ele hoje já está sentado no seu trono de glória. Ele hoje já está coroado com toda a glória. Ele já foi coroado com toda a glória. Mas ele veio dessa forma. Um Deus que se importa quem é o Filho do homem para que o visites. O próprio Deus veio para ter um relacionamento com toda a humanidade. O próprio Jesus veio. Olha como Deus, Ele tem um amor por mim e por você. Ele veio para que onde nós estávamos presos em nossos pecados, em nossas falhas, em nossos delitos, onde nós estávamos longe do Senhor, Ele veio para falar assim, ó, que agora eu e você não somos mais escravos do pecado, eu e você agora não somos mais escravos do medo, eu e você agora não somos mais escravos da nossa própria vontade. Hoje eu e você não somos mais escravos daquilo que o mundo diz. Hoje eu e você não somos mais escravos daquilo que dizem que é bom neste mundo e não é a presença do Senhor. Mas hoje eu e você somos livres e somos chamados filhos de Deus, porque aquele Filho de Deus, Jesus, o Senhor, Ele veio do alto dos céus para ter um encontro com a humanidade. E diz a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que fosse feita em nós a justiça de Deus. E hoje você não é mais escravo, hoje você é justiça de Deus. Você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Hoje você tem plena satisfação, você pode ter plena satisfação, experimentar uma nova vida e saber que todas as coisas foram subjugadas debaixo do nome de Jesus. Hoje nós cantamos, e no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, vai estar dizendo assim, ó, que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E essa é a satisfação que nós temos. Que glória você pode ter mais do que conhecer o Senhor teu Deus. Que glória eu e você temos diante desse Deus, se Ele é o Senhor e nós somos o servo. Que glória nós podemos ter diante do nosso Deus, se nós somos salvos e Ele nos salvou. Que glória nós podemos ter diante do nosso Deus, se nós éramos escravos e Ele nos libertou. Que glória nós podemos ter diante do nosso Deus, se nós éramos os enfermos e Ele nos curou. Que glória você pode ter diante de um Deus desse. Então que você possa ser como Davi e entender, Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o seu poder, o seu nome sobre toda a terra. Que você possa compreender a grandeza do Senhor, que se importou em fazer a aliança, a nova aliança, para que pudéssemos voltar a ter a vida que Ele planejou lá no Jardim do Éden, que é uma vida com Ele eternamente. Adão, ele fez uma ruptura. Você vai ver lá no Salmo 8, vai dizer assim, que o Senhor o fez governar sobre tudo aquilo que está escrito lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. E tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e coroaste de glória e de honra, e tu os fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. O Senhor nosso, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome sobre toda a terra. Deus, a partir de que Cristo morreu na cruz, Ele fez nos ligar novamente com Ele, reconciliou o homem com Deus para que pudéssemos governar. Chegou a hora de você começar a governar com o Senhor teu Deus. Não é que você manda, não é que você dá as ordens, mas é que você não vai mais perder o controle da sua vida, porque ela está firmada em Deus. E Ele, o Senhor, o seu pastor, vai te guiar
em todas as obras. Então, quando você ver alguém enfermo, você não vai falar assim: quem que eu posso chamar para que possa orar, para que possa curar? Porque você vai se lembrar de uma coisa: Jesus está com você, você tem plena satisfação nele. E ele disse que no nome dele você iria impor as mãos e os enfermos seriam curados. Você vai ter controle para falar assim: eu não vou ser derrotado pelo medo. Será que é Deus que está falando? Não. Você vai ter certeza que é Deus que está falando. Porque, como diz a canção, você achou aí no celular? Eu até tentei decorar, mas eu não decoro não, irmãos. Satisfação é ter a Cristo. A Elisa vai achar, já falo. Que você possa, ao acordar, você possa falar com o Senhor teu Deus. Durante parte do seu dia, honre o Senhor teu Deus. Aí dormir, honre o Senhor teu Deus. Busque sempre a presença do Santo Deus. Porque Davi, antes de dormir, ele olhou para os céus e conseguiu ver a grandeza de Deus. Porque lá no Salmo 19 vai dizer assim, que os céus declaram a sua glória e o firmamento anuncia o seu poder. Isso é os céus, irmãos. O que Deus fez com você? Qual é o milagre que Deus fez na sua vida? Saiba que este milagre vai declarar a glória de Deus e anunciar o seu poder na vida de outra pessoa. Falar de Jesus é declarar essa palavra viva e falar o que essa palavra viva fez na sua vida. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida. Eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real. Sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. E como diz a canção aqui, né? Sempre cantando a melodia. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu me deparo numa parte do dia, depois que comecei a levar meu sobrinho dentro do carro, cantarolando essa música. Só como eu não decoro letra, eu só falo satisfação. E é uma satisfação imensa poder glorificar o nome de Jesus. É uma satisfação imensa saber que nós temos um Deus Todo-Poderoso, que veio do alto dos céus, habitou com os homens na terra, pregou a sua palavra, nos conduziu de volta para um caminho para Deus, para que pudéssemos viver com Ele eternamente. Não há como não ter satisfação. Se das crianças, se daquele que não tinha nenhuma estrutura, não tinha nenhuma força, o Senhor trouxe vitória, quanto mais de nós agora que o conhecemos e sabemos que Ele é o Senhor da nossa vida. Então que você possa ter satisfação sem fim, que você possa declarar o nome do Senhor durante toda a sua jornada, porque não existe um Deus como Ele. Ele te chamou para governar junto com Ele. No livro de Efésios, acho que é no capítulo 1, vai dizer assim que nos lugares celestiais nós fomos assentados com Cristo Jesus. Nós fomos assentados com Cristo Jesus. Deixa eu só pegar aqui o versículo para não faltar nada. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irmos irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, a graça a qual nos deu gratuitamente no amado. Deixa eu ver. E diz assim no versículo 9: nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir
em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispersação da plenitude dos tempos. E Efésios capítulo 2 ainda, versículo 8, vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. O Deus Todo-Poderoso, Ele te chamou para governar com Ele. O Deus Todo-Poderoso, Ele te chamou, e isso foi favor de Deus para mim e para você. E quando nós encontramos esse favor, nós vamos cantar: satisfação é ter a Cristo. Essa semana, já encerrando aqui, o Ministério de Louvor já pode vir aqui acima já. Essa semana, no meu trabalho, eu fui convidado para um almoço, e nesse almoço no restaurante, a minha supervisora disse assim, fez uma dinâmica, e ela perguntou: o que te faz feliz? Né? Daí uma pessoa falou assim: vamos por idade, eu vou começar a falar o que me faz feliz. Daí eu falei: já que é por critério de idade, eu sou o último. Né? Eu era o mais novinho, eu e ela temos a mesma idade, só que ela nasceu um mês antes, então eu fui o último a falar. E a primeira coisa que eu disse é Jesus. A minha satisfação é Jesus. Todos colocou lá família. Qual é a sua satisfação quando você sair daqui? Davi olhou para o céu e viu a sua insignificância. Mas quando ele olhou para Deus, ele se viu plenamente satisfeito, porque tinha alguém com quem ele se relacionava. Seja plenamente satisfeito. Se alguém te perguntar o que te faz feliz, se não for Jesus, considere a sua resposta e comece a ter satisfação em Cristo Jesus. Jesus é a nossa maior alegria, aquele que nos amou primeiro, diz a palavra do Senhor.